Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos de uma comunidade forte. E para isso, nosso guia vai ser uma coisa, bem, surpreendente. Duas cartas de quase 2000 anos atrás. Parece antigo, né? Mas elas têm uma visão fascinante sobre o que de fato nos une. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Seja numa família, no trabalho, num grupo de amigos, a gente sempre quer saber o que cria essa coesão, o que faz os laços durarem de verdade. E as respostas que a gente vai analisar aqui vêm desses dois textos bem antigos. Foram escritos para comunidades bem específicas daquela época, mas as ideias são incrivelmente atuais. Vamos entender o porquê. Então, nossas fontes são essas duas cartas, que foram enviadas para as primeiras comunidades cristãs lá nas cidades de Filipos e Colossos. O jeito que o autor fala com eles é muito específico e já entrega de cara qual era a base da identidade daquele pessoal. E aqui estão as palavras-chave da nossa conversa: santos e fiéis. À primeira vista, pode parecer papo de religião, mas como a gente vai ver, essas palavras descrevem duas dinâmicas que são, na verdade, essenciais para qualquer grupo dar certo. Vamos começar com a primeira palavra, que talvez seja a mais chocante: santos. A maioria de nós tem uma imagem bem clara do que é um santo, né? Mas a fonte original usa esse termo de um jeito completamente diferente. E a definição é essa, e é surpreendente. Segundo a fonte, santo não é um título que alguém conquista por ser perfeito. É uma identidade que se recebe, uma condição de pertencimento. É algo que se é e não algo que se alcança por mérito. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. A gente sai da ideia de um status que se conquista, quase um prêmio por bom comportamento, e entra na realidade de uma identidade que é um presente. Isso muda completamente o jogo, a dinâmica de como os membros de uma comunidade se enxergam. E aqui está o ponto central. Essa identidade de santo, ou seja, de pertencente, vem antes de tudo. Antes de ser líder, de ser membro, de fazer qualquer tarefa. Primeiro a pessoa é. Só depois ela faz. A identidade é a base da ação e não o contrário. Essa citação da fonte resume a ideia com perfeição. O pertencimento cria a identidade de santo e viver essa identidade se mostra na fidelidade, o que nos leva, claro, para a nossa segunda palavra-chave. Então, vamos para a segunda parte dessa equação. Se santo é a identidade, ser fiel é a consequência, é a coisa na prática, é a identidade em movimento. A lógica aqui é bem direta. A fidelidade não é um pré-requisito para entrar no grupo. Pelo contrário, ela é o resultado natural de já pertencer a ele. É a resposta a uma identidade que já foi dada de presente. E aqui que a teoria vira prática. A fonte descreve essas comunidades como grupos firmes, mesmo quando as coisas apertavam. E por quê? Porque a fidelidade, essa confiança mútua que nasce de uma identidade compartilhada, é o que dá resiliência para um grupo. Ok, mas uma identidade forte e ações fiéis precisam de um suporte para funcionar direito, né? E é aí que entra a organização, que a fonte também diz que já existia desde o comecinho. Olha, esse é um princípio de gestão que é absolutamente vital. A estrutura, as regras, a liderança, tudo isso existe por um motivo: ajudar o grupo a cumprir seu propósito. A organização é a ferramenta, nunca o objetivo final. Uma boa estrutura tem funções bem práticas, sabe? Ela serve para fortalecer a missão, para garantir que as pessoas sejam bem cuidadas, para preparar bons líderes e criar um ambiente onde a cooperação simplesmente acontece. Uma organização bem feita faz a comunidade ser muito mais do que só a soma das pessoas. Tudo bem, a gente está falando de cartas de 2000 anos, mas por que isso deveria importar hoje? A resposta é simples, porque esses princípios sobre identidade, ação e estrutura não têm data de validade. Vamos pensar um pouco nesses pontos. Uma identidade em comum é muito mais poderosa do que uma hierarquia baseada em mérito. A organização tem que servir ao propósito, sempre. A confiança é responsabilidade de todo mundo. E crescimento não acontece por acaso. Pensa só, numa startup, a cultura de pertencer à missão vem antes do resultado individual. Num time, a identidade da equipe supera o estrelato de um jogador. É um princípio que se aplica a qualquer projeto coletivo hoje. E assim a gente volta para o começo. Essa saudação tão simples carrega toda a estrutura que a gente explorou. Primeiro, a identidade, santos, e depois a ação que vem dela, fiéis. É uma fórmula muito poderosa para construir qualquer coisa que se queira que dure. Para a gente terminar, fica essa reflexão.
Em qualquer grupo que a gente faça parte, o que mudaria se o sentimento de pertencer não dependesse do nosso desempenho, mas fosse o ponto de partida para tudo? É uma ideia que pode transformar o jeito que a gente constrói nossas comunidades.